gente pode recomeçar, né? O Marlene, Então, tá se você puder gravar, então, para garantir, o doutor Zé Wilson fez o teste já. Aqui no meu celular, eu estou até escutando. Tá, eu vou gravar. Pode gravar. Então, recomeçando, né? Então, não esqueçam do nosso canal do YouTube, tá? Eu vou postar aqui no chat o endereço. Recording in progress. Depois a gente vai colocar a gravação. Agradeço aí a DRS por nos socorrer, uma parceria que a gente tem. Obrigada, Marlene, nossa diretora Marlene aqui da DRS presente, como sempre nas nossas capacitações. Muito obrigada. Bom, passa a palavra, doutor Zé Wilson, para a gente não atrasar mais, né? Então tá bom, bom dia a todos, né? Eu só, até por conta da gravação, vou só repetir a maneira como eu comecei a falar. Então a gente vai falar sobre um documento técnico do Ministério da Saúde. Essa é uma reunião institucional, então aqui não é momento de opiniões pessoais. É lógico que a gente pode até pontuar alguma colocação, alguma situação que a gente acha que ficou uma lacuna, mas de modo algum está aqui opiniões pessoais. E para evitar isso, eu usei do expediente de fazer muito dos slides na base do copiar-colar. Então, eu recomendo a todos que leiam o documento técnico, que vai trazer mais subsídio, que vai trazer mais informações. Eu vou compartilhar a tela e vou abrir a apresentação. Alguém só me confirma que a apresentação já está na tela. Sim, Já está. Está, né? Só que está na última... Pronto. Então, nós vamos então falar sobre essa nota técnica do Ministério da Saúde, que nos foi mandada no dia 25/10. Eu vou só fazer aqui um apontador, só um minutinho. Pronto. Então, veja, 25/10 parece que foi ontem, mas em Covid pode ser um tempo longo demais. Por quê? Porque muita coisa mudou do dia 25/10 para cá. Já é de conhecimento de todos que está circulando uma nova variante. Essa variante já estava circulando na Europa e nos Estados Unidos. Agora, algumas cidades de maior porte já relatam casos por essa nova variante. E a introdução de novas variantes, ou no caso aqui uma subvariante da Ômicron, costuma trazer mudanças muito... Não. Tem alguém aberto? Ficou dos recém-nascidos. Alguém aberto que está... Eu não vi a Nayara, de Irapuru. 4h30 da manhã. Nayara, você está aberta e está atrapalhando um pouquinho. Obrigado. Então, como eu estava dizendo, essa nova variante, essa subvariante da Ômicron nova, deve trazer mudanças muito rápidas no cenário epidemiológico. No passado, das outras vezes que variantes e subvariantes entraram, o cenário muda. Ficou mudo, viu, doutor? Senhor Zé Wilson, ficou mudo, o doutor Paulo está com o microfone aberto. Doutor Paulo Mesquita está com o microfone aberto. Agora vocês estão me ouvindo ou não? Sim. É porque não fui eu que coloquei mutei, não. Acho que alguém que foi tentar mutar os outros que estavam abertos e mutou eu também. Bom, eu estava falando, então, que nós estamos enfrentando agora uma nova variante e talvez o cenário epidemiológico mude muito rapidamente e pode ser que essa nota técnica caduque mais rápido do que a gente pensa. De toda maneira, é isso que chegou para nós pelo Ministério e traz algumas mudanças importantes e a gente vai falar sobre isso. Hoje é dia, viu? Ops. Bom, uma coisa que o documento traz, que é interessante para quem for ler, ele traz umas anotações em azul, dizendo para cada tópico do documento o que mudou, tá? Então, essa anotação em azul eu transferi para o slide.
O primeiro slide é sobre a definição de síndrome gripal, e a nota técnica já fala que não houve alterações na definição de síndrome gripal. O conteúdo é o mesmo das outras notas técnicas, então, como não houve grandes alterações, nós não vamos perder muito tempo com isso daqui. Então, a definição de síndrome gripal, do ponto de vista de COVID, continua a mesma, né? É um quadro respiratório agudo, com pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas: febre, ainda que referida, calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Lembrando que desde que começou a circular as subvariantes do Ômicron, os distúrbios olfativos e gustativos diminuíram muito. Além disso, em crianças, a gente deve lembrar a questão da obstrução nasal, sem um outro diagnóstico específico, e em idosos, considerar sintomas gerais não relacionados à síndrome gripal, que podem estar por trás de um quadro desse, como síncope, confusão mental, sonolência, irritabilidade e inapetência. Na suspeita de COVID, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais, especialmente a diarreia, podem estar presentes. Nenhuma novidade aqui, tá? Eu vou reforçar a necessidade dos microfones fechados, tá? Senão vai interferir muito aqui na nossa fala. Bom, em síndrome respiratória aguda grave também não houve mudanças. A única mudança que teve foi na redação, onde eles mudaram saturação abaixo de 95 para saturação menor ou igual a 94, que é exatamente a mesma coisa, tá? Então, o que é uma síndrome respiratória aguda grave? É um indivíduo que tem uma síndrome gripal, conforme a definição do slide anterior, acrescido de espineia, falta de ar, ou desconforto respiratório, ou opressão torácica, ou saturação menor ou igual a 94 em ar ambiente, ou cianose. Então, isto é a definição que já existia antes e continua valendo. Lembrar que em crianças, né, alguns sinais próprios de desconforto respiratório são o batimento das asas do nariz, a cianose, que já está aqui. Opa, eu perdi o ponteiro, vou fazer o ponteiro de novo, 1 minuto. Bom, voltou o ponteiro. Então, em crianças, né, batimento de asas do nariz, a cianose, que já está aqui, a tiragem intercostal, a desidratação e inapetência. Para efeitos de notificação no CIVEP-gripe, devem ser considerados os casos de síndrome respiratória aguda grave, tanto hospitalizados ou os óbitos, independente de hospitalização. Bom, aqui começam mudanças mais importantes no documento, tá? Critérios de confirmação. Então, esse documento, ele passa, a partir de agora, a excluir como critério de confirmação de caso confirmado o critério puramente clínico e o critério clínico imagem, que a gente usava no início da pandemia, e agora não há mais esta opção. Então, nós não podemos mais encerrar casos como confirmados por critério puramente clínico ou por critério clínico radiológico. Continua valendo o critério clínico epidemiológico, mas houve uma mudança que a redação nova ficou essa daqui. Então, caso confirmado de Covid-19 por critério clínico epidemiológico, são casos de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, com histórico de contato próximo ou domiciliar de casos confirmados de Covid-19 nos últimos 7 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas. Então, antigamente eram 14 dias, mas como a gente sabe agora que com as variantes e subvariantes da Ômicron, o período de incubação é menor, eles mudaram a redação, então, para 7 dias. Então, o critério clínico epidemiológico ainda vale com esse adendo. Mas o critério mais importante, que o documento classifica como o critério mais importante, o padrão ouro de confirmação de casos de Covid-19, é o critério laboratorial. E o critério laboratorial também traz mudanças, tá? Lembrando que o critério laboratorial, agora com essas mudanças que foram incorporadas, desconsidera o status vacinal. Então, não há mais repercussão do status vacinal na confirmação por critério laboratorial. A partir desse documento, exclui-se, finalmente, depois de um longo período de críticas,
finalmente exclui-se os malfadados testes sorológicos, aqueles testes rápidos de ponta de dedo com a gota de sangue, que foram usados à exaustão no início da pandemia e que sempre foram alvos de críticas muito sólidas, críticas muito corretas, foram finalmente excluídos. Vai em paz, não vai deixar saudade. Continua valendo para a confirmação laboratorial os testes de biologia molecular, né, que é o PCR, e os testes de antígeno. Então, nós vamos confirmar casos de Covid-19 por critério laboratorial, tanto usando os testes de biologia molecular com resultado detectável para SARS-CoV-2, quer seja pelo RT-PCR, quer seja pelo RT-LAMP. Eu acho que o que nós temos aqui é o RT-PCR, se eu não me engano. Mas também podemos usar igualmente os testes de antígeno com resultado reagente para SARS-CoV-2, pelo teste de imunocromatografia com detecção de antígeno. O documento, neste ponto, ele não fala em diferenciar resultados de exame de testes de antígeno de laboratório e o autoteste de farmácia. Ele vai fazer um comentário sobre isso lá na frente, mas neste momento, ele, embora seja omisso nesse item, ele deixa entender que nós podemos aceitar igualmente o teste de farmácia e o teste de laboratório. De novo, isso é uma inferência, mas há uma omissão do documento neste ponto. Ele só deixa entender isso, mas não põe isso claramente. Então, o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios, em casos de aumento do número de casos, que é o que nós estamos esperando para breve, e disponibilidade limitadas de testes de detecção, quer seja de biologia molecular ou de antígeno, priorizem o uso desses testes, que se estiverem em pouca quantidade, para a utilização do diagnóstico assistencial. Ou seja, se não tiver muito teste no município, evitar de usar os testes para alta, para liberar de isolamento, e algo aqui que para quem faz vigilância epidemiológica é muito difícil de falar, mas eles também falam que é para dar prioridade para assistência e não fazer rastreio. O rastreio é uma ferramenta que nós deixamos de usar e que fez muita falta no controle da pandemia. Mas eles estão antevendo uma falta pontual em alguns municípios, então esses municípios devem dar prioridade para o diagnóstico assistencial com o teste, quer seja o PCR, quer seja o antígeno. Bom, continuando as definições de casos confirmados, né? Casos de síndrome respiratória grave, aguda grave, síndrome gripal não especificadas, é a mesma redação dos documentos anteriores, não houve alteração, né? Então é quando não há identificação de nenhum outro agente etiológico responsável por essa síndrome gripal, por essa síndrome respiratória aguda grave, ou que ainda não foi possível coletar ou processar a amostra em tempo hábil, e que não foi possível confirmar o caso usando o critério clínico epidemiológico. Para fins de vigilância, notificação e investigação de casos e monitoramento de contatos, o critério laboratorial deve ser considerado o padrão ouro, não excluindo o critério clínico epidemiológico. Ainda sobre critérios de confirmação de Covid, então como é que fica a definição de caso descartado para a Covid-19 diante de um paciente com uma síndrome gripal? É a mesma redação dos documentos anteriores, então são casos descartados quando houve a identificação de um outro agente etiológico confirmado por método laboratorial, excluindo-se a possibilidade de co-infecção, ou houve a confirmação de causa não infecciosa atestada por um médico responsável. E ressalta-se que o exame negativo do Covid-19, isoladamente, não é suficiente para descartar um caso, tá? O registro de casos descartados deve ser feito no ESUS Notifica. Isso aqui não traz nenhuma diferença do que a gente já estava fazendo. Bom, o próximo passo do documento são as medidas de prevenção e controle. E neste capítulo houve várias mudanças de redação, tá?
e a gente então vai um pouco que devagar, fazendo aqui um passo a passo. O documento fala o que todo mundo sabe. A principal medida de prevenção é a vacina, principalmente contra formas graves da doença. Mas medidas não farmacológicas também são importantes como medidas de prevenção, como o distanciamento físico, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos, o uso de máscara, a limpeza e desinfecção de ambientes e o isolamento de casos suspeitos e confirmados. Então, essas medidas não farmacológicas continuam sendo ferramentas úteis e necessárias na prevenção e controle do Covid-19, que devem ser usados junto com a medida mais importante, que é a vacina. Veja muita atenção neste item aqui, que eles vão repetir essa mesma escrita, esse mesmo texto várias vezes nesse capítulo. Medidas coletivas, como distanciamento físico e uso de máscaras, devem ser alinhadas e definidas com as autoridades locais e regionais, a depender do perfil epidemiológico da unidade federada ou do município. Traduzindo para o português, eles passam a bola para os estados e municípios sobre a regulamentação do uso de máscara. Então, esse documento não autoriza a suspender o uso de máscara. Ele simplesmente declina esta autoridade aos estados e municípios, que devem, então, se posicionar quanto ao uso de máscaras e também as outras medidas, como distanciamento físico. Eles vão bater nessa tecla várias vezes ao longo desse capítulo. Bom, ainda falando de medidas de prevenção e controle, tanto na parte de higienização das mãos, quanto na parte de etiqueta respiratória, não há alteração de texto. E eu não vou repetir isso aqui, porque todo mundo já conhece isso aqui, a exaustão. Na parte de distanciamento físico, há uma alteração de texto, tá? Como ficou a nova redação? Distanciamento físico passa a ser a manutenção de uma distância física mínima de pelo menos 1 metro, e não mais 2 metros, de outras pessoas em locais públicos, e recomenda-se também a boa ventilação em ambientes coletivos fechados. De novo, o mesmo texto. A depender do cenário epidemiológico de cada unidade federada ou município, as autoridades locais devem definir se é necessário ou não a recomendação de distanciamento físico e uso de máscara em âmbitos coletivos em locais públicos. Então, passa-se agora uma responsabilidade das autoridades locais e estaduais. Falando mais sobre o uso de máscara, tá? Também traz muitas alterações de texto. E ele divide as indicações do uso de máscara em 2 cenários diferentes: o âmbito individual e o âmbito coletivo. Então, no âmbito individual, quando que está recomendado o uso de máscaras? Pessoas com sintomas gripais, casos suspeitos ou confirmados de Covid, pessoas que tenham tido contato próximo com casos suspeitos e confirmados de Covid, e pessoas muito vulneráveis a formas graves da doença, né? Pessoas com fatores de risco para complicações ou em situações de maior risco de contaminação. Então, para essas pessoas, o uso de máscara continua sendo recomendado. E no âmbito coletivo? Mais uma vez, o uso de máscara no âmbito coletivo deve ser definido pelas autoridades locais, a depender do cenário epidemiológico local e regional. Deve-se avaliar fatores como a cobertura vacinal, incluindo as doses de reforço, a taxa de transmissão, a taxa de hospitalização por síndrome respiratória aguda grave, a taxa de mortalidade, entre outros fatores. Em surtos de Covid, em local ou instituição fechada, recomenda-se o uso de máscara por todos os indivíduos que frequentam esse local ou instituição fechada. Então, esta é uma recomendação para que, caso seja detectado o surto de Covid, por exemplo, em uma escola, por exemplo, em um quartel, por exemplo, em uma repartição, que todos deste ambiente
devem usar a máscara até que esse surto seja controlado. Ainda sobre o uso de máscaras. Tipo de máscara é aquilo que a gente já sabe. Então, as máscaras de padrão N95 ou PFF2 são superiores às máscaras cirúrgicas e KN95, que, por sua vez, são superiores à máscara tripla de tecido, aquela máscara artesanal. Mas o uso dessas máscaras pode ser aceita e até recomendado diante da indisponibilidade de máscaras melhores, lembrando que, principalmente naqueles que estão com sintomas da doença, que estão transmissores da doença, deve-se dar preferência para o uso das máscaras padrão N95 ou PFF2. A máscara não deve ser usada por crianças menores de 2 anos, isso aqui não é novidade, isso já estava no texto anterior, ou pessoas que tenham dificuldade para respirar, pessoas que estejam inconscientes, incapacitadas, ou que tenham dificuldade de remover a máscara sem ajuda para evitar sufocamento. Máscaras valvuladas não devem ser usadas, principalmente por pessoas sintomáticas. Vamos lembrar que aquela máscara valvulada, ela protege o indivíduo, mas não protege o ambiente. Então, se uma pessoa com Covid usa uma máscara valvulada, a máscara abre quando ela expira e libera no ar ambiente o aerosol do vírus desse paciente, contaminando, então, outras pessoas, ou contaminando pelo menos o ambiente. Então, máscaras valvuladas não devem ser usadas. Bom, orientação para isolamento. Também essa parte do documento traz mudanças, tá? Com várias atualizações. E vai falar pela única vez no documento sobre o uso do autoteste. Então, vamos passo a passo aqui. Isolamento para síndrome gripal leve, confirmado para a Covid-19 ou ainda em aberto, ou ainda sem um diagnóstico definitivo. Primeira coisa, o primeiro dia de início de sintomas é considerado o D0. O D1 é o primeiro dia completo após o início dos sintomas. Para suspender o isolamento, quer seja no 5º ou no 7º dia, conforme o critério que nós vamos ver no próximo slide, é condição sine qua non que o paciente deve estar afebril, sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios. Então, não se fala em suspensão precoce do isolamento, quer seja no 5º, quer seja no 7º dia, se o paciente não estiver afebril, sem necessidade de medicamento antitérmico e com remissão do sintoma respiratório. Além disso, mesmo liberado precocemente do isolamento, medidas adicionais devem ser mantidas até o 10º dia completo do início dos sintomas, o que inclui o uso de máscara, de preferência N95 ou PFF2, tanto em casa quanto em ambiente público, evitar contato com pessoas mais vulneráveis, como os imunocomprometidos ou os pacientes de comorbidade, evitar locais com aglomerações, evitar transporte público, por exemplo, ou outros locais onde não é possível manter o distanciamento físico, evitar frequentar locais onde não se pode usar a máscara o tempo todo, como restaurantes e bares, evitar comer próximo a outras pessoas, tanto em casa como no trabalho, e evitar viajar durante o período. Ou seja, mesmo sendo possível liberar precocemente do isolamento no 5º ou no 7º dia, essas regras devem ser respeitadas para que não haja risco de transmissão da doença. Na teoria, lindo, maravilhoso, né? Na prática, quem trabalha com assistência de Covid sabe muito bem o que acontece quando você libera um paciente no 5º ou 7º dia. Muito bem. E quando que eu vou liberar no 5º? Quando que eu vou liberar no 7º dia? Então, nós estamos falando ainda de síndrome gripal leve, confirmado para Covid ou ainda sem resultado de exame.
O isolamento de 5º dia, além daquela recomendação de que tem que estar assintomático, sem sintoma respiratório, sem febre, etc., para liberar no 5º dia, ele tem que ter um teste negativo, seja um teste molecular, né, o PCR, seja um teste de antígeno. Se não for possível, se não for execuível realizar o teste no 5º dia, o isolamento deve ser de 7 dias. E se o isolamento for de 7 dias, não é necessário colher o teste. Então, para liberar no 5º dia, tem que ter um teste negativo no 5º dia. Para liberar no 7º dia, não deve colher o teste. E aí tem o isolamento de 10 dias. Qual é o critério para isolamento de 10 dias? Aquele que não teve aquela melhora esperada no 5º ou no 7º dia. Aquele que ainda persiste febril no 7º dia de sintoma. Aliás, né, vamos lembrar no manejo que um paciente com Covid que está febril no 7º dia precisa ser muito bem reavaliado. Esse paciente pode estar sinalizando uma evolução para complicações. E o isolamento de 10 dias também, ele vai ser recomendado para aqueles que positivaram no teste do 5º dia, tá? E aí ele não pode ser liberado no 7º dia. Vocês viram aqui o paradoxo? Acho que até há uma incoerência aqui. Se você não colher o exame no 5º dia, e o cara chegar no 7º dia assintomático, ele pode ser liberado sem exame. Mas se você colher o exame no 5º dia, o texto do documento fala que ele tem que ir para 10 dias. Entenderam? Há uma incoerência aqui, mas isso já estava no documento anterior e permanece nesse documento. Quanto ao autoteste, a única vez que o autoteste de farmácia é citado no documento é para dizer isso que está aqui, que eu coloquei em destaque. O autoteste, aquele teste de farmácia, não é recomendado para fins de redução do período de isolamento, ou seja, ele não serve para esse uso aqui no 5º dia. Tanto para casos leves quanto para assintomáticos, previamente confirmados, em função de possíveis erros na coleta e na grande variedade de testes comerciais disponíveis. Então, o documento deixa subentendido que nós podemos sim usar o autoteste para confirmar um diagnóstico, mas nós não podemos não usar o autoteste para liberar do isolamento no 5º dia. Ok? Orientações para o isolamento ainda. Agora o cenário daquele paciente assintomático que foi confirmado laboratorialmente. Aquele sujeito que teve um contato, ficou cismado, foi fazer um teste e o teste deu positivo. Aceita-se qualquer método de PCR ou de teste rápido de detecção de antígeno, ou seja, o autoteste também aqui é aceito. O isolamento pode ser suspenso no mesmo critério anterior, tá? Pode ser suspenso no 5º dia, a contar da data da coleta do exame, desde que permaneça assintomático durante todo esse período e resultado de um novo teste negativo no 5º dia. O isolamento pode ser suspenso no 7º dia, a contar da data da coleta do exame, sem a necessidade de realizar um novo teste. E deve ser mantidas as medidas adicionais, inclusive o uso de máscara, até o 10º dia completo da coleta. É basicamente a mesma redação do critério para síndrome gripal leve. Bom, quadros de síndrome gripal leve, para os quais não foi possível a confirmação do diagnóstico por critério clínico epidemiológico e que apresenta resultado de laboratório negativo, não reagente, quer seja pelo teste molecular, quer seja pelo teste de antígeno. Então, nos pacientes que têm síndrome gripal, mas que não foi possível confirmar com certeza que aquilo é um quadro de Covid, qual é a recomendação de isolamento? As medidas de isolamento podem ser suspensas desde que ele já esteja assintomático, sem uso de medicação, remissão dos sintomas, e desde que os exames diagnósticos tenham sido colhidos num período considerado adequado, tá? E tenham dado negativo. Entenderam?
Então, para casos de síndrome gripal leve, que não foi possível confirmar porque o teste deu negativo, o critério é estar assintomático há pelo menos 24 horas. Agora, para síndrome gripal moderada, né, que é aquele paciente que precisou internar, mas não precisou ir para a UTI, as medidas de isolamento podem ser suspensas após 10 dias da data do início do sintoma, desde que o paciente esteja febril e sem uso de medicamentos e já com remissão dos sintomas. Então, síndrome gripal moderada, 10 dias para todo mundo, desde que ele já esteja afebril e sem remissão dos sintomas no 10º dia. Pacientes imunocompetentes com quadro de síndrome respiratória aguda grave ainda continua sendo, então, 20 dias. Então, para os quadros de síndrome respiratória aguda grave, o isolamento deve ser mantido por 20 dias. E só pode ser liberado desde que esteja já recuperado, sem uso de medicamento e remissão dos sintomas, mediante um parecer médico. E agora o último item. Pacientes imunossuprimidos, sabidamente confirmados para a Covid. Vamos lembrar que no paciente imunossuprimido, pode ocorrer, mesmo em quadros leves, uma persistência do vírus por mais tempo. Então, o paciente imunossuprimido, mesmo com quadro leve, pode ser um transmissor da doença por um tempo maior. Então, nos imunossuprimidos, as medidas de isolamento devem ser suspensas só após 20 dias, desde que afebril e sem uso de medicamento a 24 horas e remissão dos sintomas respiratórios. Além disso, o documento sugere que, no caso imunossuprimido, a testagem laboratorial com PCR ou com teste de antígeno possa ser levada em conta a critério médico. Por quê? Porque há relatos de pacientes nesse cenário que persistem eliminando o vírus por um tempo muito maior. Bom, um outro item do documento, e que também traz alteração de texto, é a definição de contato próximo de Covid. Então, como é que fica agora a definição de contato próximo? É isso que está aqui em destaque. Contato próximo é uma pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de Covid entre 48 horas antes do início do sintoma até 10 dias após o início dos sintomas, ou após a data da coleta do exame, quando se tratar de paciente assintomático. Então, é um contato de Covid, aquele que teve em contato com um caso sintomático entre 48 horas antes do início do sintoma até 10 dias após o início do sintoma, ou aquele que teve em contato com um caso assintomático positivo, 48 horas antes da data da coleta até 10 dias após a data da coleta positiva. O que é esse contato próximo? Uma dessas 4 alternativas aqui. Esteve a menos de 1 metro de distância por um período mínimo de 15 minutos, sem que ambos estivessem com máscara, ou máscaras usadas de forma incorreta, teve um contato físico direto com o caso confirmado e depois pôs a mão no olho, na boca, no nariz, antes de higienizar a mão, teve um contato direto com o caso confirmado e é um profissional de saúde que prestou assistência em saúde sem o uso correto do EPI, ou com EPI danificado, ou seja um contato domiciliar ou residente na mesma casa ambiente. Aqui, então, não só casa, como dormitórios, creches, alojamentos, etc., de um caso confirmado. Então, esses são, então, os critérios para contato próximo. Orientações para contatos assintomáticos. Aqui também há mudança importante de política, de estratégia, tá? Então, quais são as orientações agora que nós vamos passar para aquelas pessoas que são contactantes de um caso de Covid, mas estão assintomáticas? Então, os contatos não devem realizar quarentena. Eles devem, sim, manter medidas de segurança por 10 dias, a contar do último contato com o caso confirmado. E as medidas de segurança são aquelas mesmas, né? Usar máscara de preferência N95, tanto em casa quanto em público, automonitorar sinais e sintomas sugestivos da doença,
evitar contatos com pessoas mais vulneráveis, de maior risco para a doença, manter distância mínima de 1 metro de outras pessoas, se estiver sem máscara, evitar frequentar locais onde máscara não possa ser usado, como restaurantes e bares, evitar comer próximo a outras pessoas, tanto em casa como no trabalho. Caso apresente sinais e sintomas de Covid, deve se isolar imediatamente. Caso o contato não possa utilizar máscara facial por algum motivo, ele aí sim deve ser colocado em quarentena. Então, aqueles pacientes que por algum motivo não toleram ou não podem ficar de máscara, devem ser colocados em quarentena. A quarentena pode sim ser reduzida para 5 dias, então reduzir de 10 para 5 dias, a contar da data da última exposição, se você puder testar esse paciente no 5º dia. Esse teste, de novo, pode ser um PCR ou um teste de antígeno. E, nesse teste do 5º dia, o resultado vier negativo e o paciente não tiver sintoma no período. Entenderam, então, essa nova regra? Essa é uma regra importante. Os pacientes em contato não devem ficar em quarentena, salvo a exceção daqueles que não conseguem cumprir essas regras de segurança aqui, principalmente o uso da máscara. E eu posso reduzir eu posso reduzir esse período de segurança de 10 para 5 dias, se eu puder testar essa pessoa com um teste de antígeno ou com um teste de PCR, e o teste der negativo e a pessoa não apresentar sintomas nesse período. Finalizando, então, concluindo as principais mudanças desse documento. Foi retirado o critério clínico e também o critério clínico radiológico dos critérios de confirmação de diagnóstico. Foi atualizado o critério clínico epidemiológico no que se refere ao histórico de contato próximo, de 14 para 7 dias, visto que as variantes do Ômicron são de incubação mais curta. Foi retirado do critério laboratorial os malfadados testes sorológicos de IgA, IgM e IgG, para confirmação do quadro. E as medidas de prevenção e controle foram readaptadas para um cenário epidemiológico, levando em conta documentos já emitidos tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto outras instituições internacionais. Lembrando aqui que, neste item, muito da responsabilidade sobre as políticas de controle passam a ser, então, agora do poder local e estadual, tá? Que deve, então, se posicionar quanto a essas políticas. Eu agradeço, tá? Eu vou descompartilhar a tela e acho, não sei, apesar de que a gente teve um atraso grande em função da dificuldade aqui com o link, mas não sei, Ana, podia abrir alguma pergunta? Não sei se tem pergunta no chat. O que você acha? A gente já encerra. Vamos abrir para as questões, doutor. Tem uma aqui de Álvares Machado, a Lucilene está falando aqui. Você está vendo aí? Então... Nesse protocolo, em casos leves, orienta o uso do teste de antígeno ou PCR, não falando nada sobre o teste de antígeno negativo. Exatamente, bem lembrado, Machado, isso foi retirado do documento, tá? Todos nós sabemos, isso não é novidade, que a sensibilidade do teste de antígeno é inferior à do teste de PCR. Mas esse documento realmente não aborda mais essa questão de casos negativos no teste de antígeno, você fazer o PCR. Tá? Outra coisa que o documento não aborda é sobre a questão de fazer no primeiro dia de sintoma, no terceiro dia de sintoma. Tá? Vamos lembrar que agora já está liberado fazer o teste no primeiro dia de sintoma, embora a gente saiba que com o teste de antígeno, essa sensibilidade no primeiro dia de sintoma é menor. Podemos descartar o caso apenas com antígeno? Não. Se você lembrar, tem um itemzinho lá na apresentação, tem um itemzinho lá do documento que ele fala que o teste negativo sozinho não é suficiente para descartar o caso.
Você pode voltar lá que ele vai te falar isso daí, tá? Que você deve levar em conta também o quadro clínico do paciente. Tem mais 2 mensagens, espera aí. Não tem não. Nas notas anteriores, era descrita que um teste antígeno negativo era para solicitar um PCR. Nessa não fala isso, né? Não fala nem que é, nem que não é. O documento é omisso nesse item, tá? Ele passa isso em branco. É muito difícil para a gente, e eu tenho certeza que outras pessoas que estão ouvindo aqui vão concordar comigo, é muito difícil para a gente apresentar um documento desse, sendo que a gente mesmo não concorda com um monte de coisa que está escrito. Mas, vou repetir a fala do início da apresentação, isso aqui é uma reunião institucional. Aqui, nós temos que estar alinhados com o que vem do andar de cima, tá? Eu imagino que isso vai ser ainda palco de mudanças. Tanto por conta da mudança do cenário epidemiológico, que parece para nós estar ficando claro que vai ser rápida, quanto também pela mudança de linha de governo, né, com a nova administração a partir do começo do ano que vem. Mas documento técnico do Ministério é documento técnico do Ministério, né? A gente tem que estar sempre sintonizado com o que eles colocam. Tem mais alguma coisa? Aqui, ó, Mirante. O PCR mantém coleta a partir do 3º dia? Não, Mirante, já caiu essa regra faz tempo, tá? Isso foi um erro, na verdade foi um erro de interpretação nos primeiros documentos do Ministério. Porque a gente sabe que no primeiro dia de sintoma, a viremia já está alta e o teste PCR já é bem positivo, tá? Então não há mais essa recomendação de aguardar o 3º dia de sintoma, viu? Muito pelo contrário, isso aqui trouxe, na verdade, muito problema, porque quando a gente passou a usar esse critério, a gente perdeu muito caso. A pessoa podia ter colhido o exame naquele momento na unidade de saúde, foi orientado a voltar 2, 3 dias depois e não voltava, tá? Então isso não é mais, já faz tempo que isso não é mais levado em conta. Uma outra pergunta, falar um pouco sobre a variante Delta. Olha, é uma pena, eu não trouxe esse material. Tem um slide extraordinariamente bom sobre a sucessão das variantes ao longo da história do Covid, né? Então, é muito interessante quando uma variante nova entra, ela praticamente coloca a variante anterior de escanteio. Então, hoje, não há mais variante Delta circulando de forma intensiva. Hoje, a variante predominante é a Ômicron com as suas subvariantes. Então, desde que a Ômicron entrou, que a gente viu agora um predomínio da Ômicron nas suas inúmeras subvariantes. E à medida que uma subvariante nova entra, as pessoas pegam de novo. Então é por isso que nós estamos prevendo, antecipando um cenário de piora epidemiológica, agora que já foi detectada a circulação dessa nova subvariante da Ômicron, que veio lá dos Estados Unidos e da Europa, e já foi identificado em algumas cidades de grande porte. Contatos no mesmo domicílio que estejam assintomáticos e que eu consigo... Exatamente, aqui ó, tem uma pergunta feita pela Jéssica. Contatos no mesmo domicílio que esteja assintomático e que consiga fazer as medidas de segurança, não precisa ficar em isolamento? Não. Isso está claro no documento, tá? É uma mudança. Se tem o teste de antígeno negativo, sem PCR, sem critério clínico epidemiológico, mas tem clínica sugestiva, vou encerrar como não especificado? Yes. Exatamente isso. Acho que são essas as perguntas, né, Ana Paula? Pelo que eu vi, não tem mais nenhuma aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Bom, não, eu ia ver se eu tinha aquele slide lá que você falou das variantes, mas eu não tenho, não. Eu até tenho, mas para eu achar esse slide aqui, eu vou demorar muito tempo.
Doutor João Wilson, essa nova variante que chegou, é esperado, então, que temos um aumento aí, igual a gente teve no começo do mês? Então, isso Paula, sobrecarrega, né, as unidades de saúde. Essa né? é a pergunta de Mesmo $1 milhão sendo leve, dólares, né? O que vai acontecer com essa nova subvariante? Existem duas... Podemos ver isso aí por dois olhos, um olho mais otimista e um olho mais pessimista. A visão pelo olho mais otimista, boa parte da população vacinada, com algum grau de imunidade natural por infecções anteriores. Então, se a gente olhar pelo olho mais otimista, deveríamos ter menos casos. Uma outra coisa que a gente sabe também, olhando pelo olho otimista, é que todas as subvariantes dão uma gravidade menor comparado com as variantes anteriores. População vacinada, muitos não estão com o esquema completo. Então, muitos estão na terceira, alguns até na segunda dose. Mesmo que estão com a vacinação completa, o tempo, né, já se alongou mais. Então, há um intervalo de tempo maior entre a última dose da vacina e a gente sabe que isso tem impacto na diminuição da resposta. Além disso, talvez seja o que mais me preocupa, e eu espero estar errado, espero muito estar errado. Nós nunca enfrentamos o Covid tão aberto como nós estamos. Literalmente, nós estamos completamente abertos, né? O uso de máscara foi abandonado, a gente só vê máscara hoje em ambiente hospitalar. Dentro dos hospitais, eu trombo com pessoas sem máscara. As aglomerações, as atividades sociais, mercado, estádio de futebol, está todo mundo sem máscara, né? Repartição pública. Ou seja, acho que nós nunca, que eu me lembro, nós nunca enfrentamos uma nova subvariante ou uma nova variante tão escancarados como nós estamos dessa vez, né? Então, esse é o olhar mais pessimista. Qual vai ser o resultado, né? Eu sempre cito aqui um professor que me foi muito importante na minha formação, o professor Luiz Jacinto, falecido, né? Foi, inclusive, diretor do CCD um tempo, e ele ensinava a gente o seguinte: epidemias não são previsíveis, porque se fossem previsíveis, poderiam ser evitadas. Então, o que define uma epidemia é seu comportamento imprevisível. Nós vamos saber como vai ser essa subvariante daqui a algum tempo, né? E aí aquela velha frase, né? Fazer e torcer pelo melhor e esperar o pior. Acho que dá para responder só uma última pergunta aqui da Miriam. E a gente pode encerrar, né? Eu estou vendo aqui, ó. Bom dia. Contactantes domiciliar com teste de Covid negativo e sintomáticos. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, Miriam. Que rodou aqui, peraí. Contactantes domiciliar com teste de Covid e negativo e ambos sintomáticos, todos isolam. Se eu entendi bem a sua pergunta, o teste deu negativo, mas ele é um contactante de um caso confirmado e está sintomático. Então, ele é um positivo, porque ele é confirmado pelo critério clínico epidemiológico. Se é que eu entendi a sua pergunta, Miriam, se me perdoe se eu entendi errado. Mas eu entendi que você está me falando o seguinte: tem um caso confirmado na casa. Esse caso confirmado, o marido, a esposa, o filho, enfim, ficou sintomático e testou negativo. Mas ele confirma pelo critério epidemiológico, tá? Se é isso, você me perdoe se eu entendi errado a sua pergunta. Tem uma última... bom dia, ainda continua a obrigatoriedade da máscara em ambiente de saúde? Como o próprio documento... aqui a Miriam falou que é isso mesmo, que eu entendi a pergunta. Então, sobre essa última pergunta, ainda continua a obrigatoriedade da máscara em ambiente de saúde? Como o próprio documento coloca... Pergunte para a autoridade local. Então, isso é uma responsabilidade agora das esferas estadual e municipal, tá? Essa é a questão que precisa ser levada agora, então, para os... Vejam vocês uma coisa importante.
como fica grande e como fica séria a responsabilidade de um gestor de saúde agora. Porque se o gestor de saúde agora não for ativamente participante dessas políticas, ele pode ser muito bem colocado como negligente lá na frente. Então, agora, não dá mais para ficar esperando ordens, é preciso ser um corresponsável nessa política. Na verdade, isso já vinha acontecendo antes, mas agora isso ficou mais exposto no documento, tá? Tem algum documento recente do Estado? Ah, Ana Paula, eu falei que havia essa pergunta, Ana Paula. Lembra que a gente conversou ontem? Falei, alguém vai perguntar se ainda é obrigatório o uso de máscara em ambiente de saúde. Tá? Ontem eu conversei com a Ana Paula, a gente estava preparando a apresentação, e eu falei para ela, ontem ou anteontem, não lembro agora, eu falei para ela, vamos perguntar isso daqui, ó. Você quer responder? Eu respondo. Nós ensaiamos a resposta, viu? Só para vocês saberem, tá? Você quer responder? Eu respondo, Ana Paula. Pode responder. Não, é o seguinte, nós até procuramos nos arquivos se tem alguma nota técnica nova do governo do Estado, tá? E não tem, pelo menos até ontem não tinha chegado nada do governo do Estado. Então, como não chegou nada do governo do Estado, continua valendo a última recomendação do governo do Estado. E a última recomendação do governo do Estado é continue usando máscara em estabelecimento de saúde, tá? Então, é isso que está alinhado, até que venha alguma coisa diferente do poder local ou do poder estadual. Bom, acho que podemos encerrar, então. Lembrando que vai ficar gravado, né, no link que eu enviei para vocês, então logo essa capacitação estará lá para vocês divulgarem também para quem não pôde assistir. Agradeço a presença de todos, o doutor Zé Wilson pode encerrar também. Marlene, você pode dar uma palavrinha também, aproveitar que a Marlene está aqui para o encerramento? Oi, Ana Paula. Sim, eu quero só agradecer aí a disponibilidade do Dr. Zé Wilson estar nos orientando, né, com relação às normas técnicas e que o Ministério preconiza, como ele próprio já disse no início, né, mesmo tendo algumas coisas que nós, né, enquanto Estado, enquanto DRS e até a vigilância não esteja de acordo com algumas orientações, mas a gente tem que seguir o que é técnico e o que é orientado pelo Ministério da Saúde, né? Então, a gente tem que seguir aí as orientações. Então, eu quero agradecer, mais uma vez, a disponibilidade do Dr. Zé Wilson em estar passando essas informações e capacitando aí todas as equipes, as vigilâncias, e eu solicito a todos vocês que estão aqui, porque eu vejo que quase que 90% dos que estão presentes aqui hoje não são os gestores dos municípios, são os técnicos das vigilâncias, então para que vocês possam levar todas essas informações para os gestores de vocês, tá? Então eu peço que vocês façam esse compartilhamento aí de todas as informações com as equipes, com as ESFs e principalmente com os gestores de saúde. Tá? Então, quero agradecer, então, mais uma vez, a todo o empenho aí do Grupo de Vigilância Epidemiológica, de Prudente, também a participação aí da Elis, de Venceslau, e por Dr. José Wilson, mais uma vez, estar à disposição para nos apoiar e capacitar os municípios. Muito obrigada. Bom, eu só queria também agradecer a audiência de vocês, tá? Espero que a gente possa continuar aí nossas parcerias juntos, né? Espero que eu esteja errado quanto ao cenário epidemiológico que vem à frente, mas a gente está sempre à disposição para ajudar. Um abraço. Até mais.